Quem tem expectativa no Senhor para esse ano? Então, deixa eu ver sua mão levantada, você que tem expectativa. Então, você que tem expectativa, você tem uma visão daquilo que Deus tem para você esse ano. Ah, tá. Então, Deus vai cumprir aquilo que Ele te deu de visão. Então, feche seus olhos onde você está, coloque a mão no seu coração, declare: Pai, nós estamos aqui reunidos nessa noite porque o Senhor é bom. A sua palavra, o seu Espírito, Pai, nos conduz e nos dá força e alimento e sustento. Pai, nós recebemos agora do teu Espírito e deixamos longe e rejeitamos toda mentira que o diabo lança sobre nossa mente. Repreendemos, Pai, toda mente longínqua, toda fortaleza caia por terra e declaro que a palavra do Senhor é viva e eficaz para trazer e conduzir a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Essa palavra que eu vou ministrar, quem escutou a ministração do pastor Luiz de hoje de manhã? Top demais, muito boa. E é tão interessante que essa palavra do pastor Luiz, eu já tinha pedido para o pastor, né, ministrar, e eu vou falar algo parecido, que era sobre oração. Não o que ele falou, mas outras palavras, mas a dele é melhor. Então, o que nesses tempos nós precisamos entender? É que nós temos duas necessidades urgentes. A primeira, fala assim, a primeira necessidade que eu tenho é a palavra. E a segunda necessidade que eu tenho é oração. Então, por um lado, nós precisamos da palavra, e por outro lado, nós precisamos orar. Nós temos palavra? Nós temos palavra? Nós somos enriquecidos com palavra. Mas, por outro lado, capengamos na oração. E a oração é a confirmação da palavra que foi ministrada ao nosso coração, ministrada nas células, ministradas no discipulado, ministradas no culto. Então, toda vez que eu recebo uma palavra, eu preciso guardar ela no meu coração? Eu estou parecendo que estou falando para criança, né? Hein, kids? É que eu acho que é por causa dos kids ali. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que praticar a palavra, orando a palavra também, declarando essa palavra, falando essa palavra. Então, o encargo do nosso coração nesses dias, ele é por mais oração na vida da igreja. O nosso encargo é por mais oração na vida da igreja. Você que está em Sobradinho, você que está em Planaltina, aqui no Paranoá, o que nós precisamos? Oração. O nosso coração, a nossa vida tem que ser permeada por oração. Sabe o que é permear? É você pegar uma bucha e você imergir ela na água até ela ficar impermeada, cheia de água. Você pode apertar que sai água, muita água. Por quê? Porque ela está cheia de água. Então, nós precisamos encher o nosso coração de oração. Coloca a mão no seu coração e fala assim comigo: eu preciso encher o meu coração de oração. A oração, ela vai fortalecer e trazer aquilo que está no espiritual para o natural. Olha como é que é interessante, né, uma vida de oração. Né? O Senhor sempre está procurando intercessor que clame pela realização de quê? De seus planos. Deus está procurando intercessor para orar pelos seus planos. Deus tem projetos, esses projetos estão estabelecidos, mas ele precisa de... Olha, agora você vai olhar para o irmão que está do seu lado e para a irmã que está do seu lado e falar assim: Deus precisa de você como intercessor, como intercessora. Não é uma questão que Deus não consegue fazer. A questão é que Deus só age na terra através do homem. Deus só age na terra através do homem. A legalidade. Lembra, o que você ligar na terra é ligado no... Como é que Deus vai agir na terra se os filhos deles não se posicionam? Amém? Precisou vir Jesus se fazer homem para interceder pelo seu povo. Jesus se fez homem para interceder por mim e por você. E Jesus ensinou aos discípulos que eles eram canais de intercessão, de levar a palavra a toda a criatura, a todos os povos, tribos, línguas e nações. Então esses homens
fizeram mais discípulos, e a igreja foi crescendo. Vocês estão comigo? Amém? Então o que acontece? Deus precisa de homens posicionados para que o mover, a palavra do Senhor, aquilo que está no céu se cumpra na terra. Então precisa de ter idade avançada? Precisa de ser muito novo? Precisa de ter uma maturidade? Não, precisa de coração disposto. Quando Deus encontra Davi atrás das malhadas, ele fala o quê? Encontrei Davi, o homem segundo o meu coração. E Davi tinha aproximadamente 14 anos de idade. E Deus falou que Davi já era homem segundo o seu coração, um menino de 14 anos de idade. Então não é uma questão da idade, é uma questão de coração. Sabe, Deus deu revelação a Jeremias que o cativeiro de Jerusalém, em Babilônia, deveria acabar depois dos 70 anos. Quando completasse 70 anos, o cativeiro seria terminado. E Daniel, lendo o livro de Jeremias, ele viu e fez as contas e viu que o cativeiro terminava naquele ano. E o que Daniel fez? Ele falou, vou sentar, o cativeiro vai terminar esse ano, eu não preciso fazer mais nada, porque a palavra de Deus diz que o cativeiro termina esse ano. Ele ficou calado? Não. Abra lá em Daniel, versículo 9, capítulo 9, versículo 1. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias que havia de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, súplicas com jejum, pano de saco e cinza. Então o que aconteceu? Deus deu uma palavra ao povo de Israel. Você que assistiu a ministração, estou seguindo a ordem da folha, que o pastor estava atrasado lá e mudou a ordem. O que aconteceu? Deus deu uma palavra ao povo. Depois de 70 anos, o cativeiro seria finalizado. Daniel, que é um homem de Deus, sacerdote de Deus, profeta de Deus, no seu tempo, ele lendo a palavra, ele viu que tinha uma promessa de Deus que o povo sairia da Babilônia depois de 70 anos. Ele, lendo a palavra, ele não ficou sentado no sofá esperando a promessa se cumprir. Quando eu falo que toda sorte de bênção está sobre a sua vida, você vai fazer o quê? Toda sorte de bênção está sobre a minha vida. Obrigado, Senhor Jesus. E senta. Você está esperando algo que não vai acontecer. Porque Deus é mentiroso? Não. Deus é verdadeiro. A questão é, você como filho de Deus, você se apropria da bênção de Deus e traz para o mundo natural. Daniel, quando ele viu a promessa de Deus, ele foi orar, jejuar, pano de saco, e falou, Senhor, lembra da sua promessa. Está escrito que depois de 70 anos o Senhor cumpriria a sua palavra e nós sairíamos de Babilônia. Nós sairíamos daqui. Ele foi orar, para quê? Para que se cumprisse a palavra de Deus. Falar para você, você tem palavra de Deus na sua vida. Você tem palavra de Deus na sua célula. Sabe o que mais me incomoda? É quando a gente fala o seguinte, vamos orar pelos nossos alvos. Nós temos alvos e vamos orar por eles. Irmão, quem é que você quer que ganhe para Cristo? E você não coloca ninguém. Falar, quando coloca lá no grupo da célula, no grupo da igreja, vai ter pessoas orando, trazendo à existência aquilo que está no sobrenatural, no espiritual, para manifestar no natural. O que a palavra de Deus diz? Paulo fala, olha, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que não usou como usurpação ser igual ao Senhor, mas se esvaziou. O que Deus teve? O que Jesus teve? Compaixão. Sabe, tem que haver em nós compaixão para alcançar os perdidos. Mas como é que eu vou manifestar a salvação se eu não oro pelos perdidos? Você quer saber quando é que você ora? Você ora quando você está doente. Você ora quando você está enfermo. Você ora quando alguém está passando mal e você manda mensagem. Quando nós falamos, vamos orar pelo crescimento da igreja na cidade. Irmãos, manda lá uma mensagem, para tudo, vamos orar aí, ó. Tem alvos de oração.
E nós não nos posicionamos, por quê? Porque não incomoda o meu coração. Não é o meu alvo pessoal, é o alvo do líder, é o alvo do pastor. É o alvo de Cristo. Uma igreja prevalecente, poderosa, de homens que manifestam a palavra e a glória de Deus. Quando você ora por um avivamento na sua célula, você está orando por você principalmente, para que você seja o homem de Deus, para que você seja a mulher de Deus que Deus te planejou para ser, cumprimento de um propósito na sua vida. Quando você olha para uma célula avivada, para que haja salvação na célula, você está falando, Senhor, eu faço parte dessa célula e eu quero ser canal de salvação. Então, até onde nós estamos juntos? Até onde eu posso contar com os irmãos? Até onde o pastor pode contar conosco? Até a primeira esquina, depois eu não vou mais? Falar, nós não caminhamos somente com o pastor, é com Cristo. A palavra que Deus tem nos dado é a palavra de Deus, é o próprio Cristo. Como é que nós cristãos não somos aqueles que intercedem pelo seu povo? Então o que Daniel viu? Ele viu uma palavra que Deus tinha dado ao povo e ele foi orar, intercedendo pelo seu povo. E quando Deus tem uma palavra para você, na sua célula, o que você tem que fazer? Eu vou falar, pranto, choro e oração. Precisa estar todo mundo orando? Vai com quem cola com você, com quem está contigo. Mas vai e ora, sabe, seja você a semente a morrer e você vai ver que pessoas vão ser salvas. Nosso alvo aqui é manifestar Cristo para as pessoas que estão lá fora. O mesmo sentimento de compaixão. Então Daniel, ele teve essa visão, ele teve esse entendimento, ele viu uma profecia, ele falou, opa, essa profecia vai se cumprir, Senhor, lembra da sua promessa. Lembra da sua promessa. Por isso nós somos chamados de ministério de oração. Não fazemos nada sem Deus e nada faz sem Ele nos usar como instrumento. Nós somos instrumentos de Deus. Deixa eu ver, acho que já foi do quartel, vai saber, mas quem já mexeu com um facão aí? Cortar uma lenha? Quem já mexeu numa pá, numa enxada e foi capinar o mato? Quando você vai capinar um mato, cortar uma madeira, você amola o facão? Quem amola o facão? Quem amola a enxada? Vou falar para você, você é enxada. Imagina você capinando um mato sem amolar o facão. É muito mais penoso. Dá para capinar? Dá. Só que é mais pesado. É muito mais puxado. Quando você vai cortar um galho e o facão tá cego, você tem que dar umas 30 facãozadas no mato seco, lá no galho, lá para ele quebrar. Na madeira para ela romper. Mas se tivesse afiado? Era tipo Star Wars. Vrum. Já foi. O que se chama? Está amolado. Quanto mais você ora pelos alvos da sua célula, quanto mais você ora pelos alvos da igreja, quanto mais você ora pela realização dos seus alvos, pela sua família, quando você declarar, olha, tem um Deus que pode mudar a sua vida, correntes são quebradas. Entendeu? Então tem poder quando você ora, manifesta, cria maturidade, pressão, a pressão saindo de você, cortando hostes malignas. Então você tem que entender que você é um instrumento, não é um instrumento musical. Sua garganta mas também é uma espada, a espada que sai da boca de Jesus. Lembra, como Jesus é no céu? Seus pés são como bronze reluzente, né? Seus cabelos são brancos como a neve, seus olhos são do Superman, faíscas de fogo. Da sua boca sai uma espada, e assim como ele é no céu, você é na terra. Então da sua boca tem uma espada que sai. Se você não amola essa espada, como é que você vai cortar? Como é que você vai vencer? Você mesmo se prende. Então o que nós precisamos entender? Que nós somos instrumentos de Deus para as boas obras, então nós precisamos nos amolar. Porque senão vai ser sofrido. Vai ser sofrido. Vai ser sofrido na questão que eu falo, é de toda vez que se levantar um gigante, é uma luta terrível. Davi só precisou de
3 pedras? Não, ele precisou de uma palavra. Ele falou: quem é esse incircunciso que vem contra o exército Deus vivo? Você vem contra mim com espada e escudo? Eu vou contra você com a palavra de Deus. Ele não, as pedrinhas era natural, mas ele cria na palavra que Deus tinha dado a ele. Você está entendendo? A palavra de Deus na sua boca tem poder, e quando você ora crendo que essa palavra vai romper correntes, vai manifestar aquilo que está no sobrenatural. Então o que nós precisamos entender é que tem poder em você. Tem poder, então nós precisamos crer e começar a declarar. Então podemos ver isso claramente também em Êxodo 17, na luta de Israel contra Amaleque. Diz a palavra de Deus que Moisés subiu ao monte para orar, enquanto Josué estava onde? Estava no vale lutando contra Amaleque. E acontecia que quando Moisés erguia a mão, Israel prevalecia. Mas quando Moisés abaixava a mão, porque a sua mão era pesada, Israel perdia, Amaleque começava a vencer. O que Amaleque significa aqui, irmãos? Fala assim, Amaleque. Amaleque significa carne. Significa carne. Irmãos, vocês estão comigo? Amém. Não esmorece, não. Amaleque significa carne. E toda vez que Moisés orava, estendendo as suas mãos, ele vencia a carne. Israel vencia a carne, só que suas mãos eram pesadas. E toda vez que a sua mão abaixava, Amaleque ganhava de Israel. Então o que aconteceu nesse momento? Chegou Arão e Ur seguravam as suas mãos. Botaram uma pedra para ele sentar. Ur e Arão ficaram estendendo, segurando as suas mãos. Para quê? Para que a vitória fosse completa. O que nesse contexto aqui da história significa? É que também na sua luta contra a carne, você vai precisar de quê? Homens de aliança. Fala assim, na luta contra a carne, eu vou precisar de homens de aliança, de mulheres de aliança. E também tem outro significado, é que Arão é sacerdote, e Ur é príncipe. Príncipe de quem? Dos judeus, de Judá. Ele é príncipe de Judá. Quando você ora, você tem que exercer tanto o sacerdócio, quanto a realeza. Quando você está orando, você tem que ser sacerdote. Senhor, tem compaixão do fulano. Senhor, olha pelo meu marido. Senhor, olha para o fulano de tal que está lá, pelo Joãozinho que está lá. Você está orando. As mãos parecem que pesam. E às vezes o Joãozinho não quer responder, mas você está orando, exercendo o que? Sacerdote. O que você está fazendo? Intercedendo. Mas diante de Deus, nós intercedemos pelos homens, pela nossa célula, pela nossa família. Mas diante do mundo espiritual, diante dos demônios, o que nós fazemos? Usamos a nossa realeza. Em nome de Jesus, sai agora, nós damos ordens. Então fala assim, diante de Deus, nós intercedemos pela nossa célula, pela nossa igreja, pela minha família, pelo Joãozinho. Mas diante dos principados e potestades, nós damos ordens. Vocês creem? Então é uma questão de posição. E o que acontece nesse período? É que nós temos a tendência de pesar. Cansei. Estou cansado demais para orar. Estou cansado demais para orar. Então nós precisamos intensificar. Quando nós mandamos uma mensagem, irmãos, tem alvo de oração, ou alguém manda um pedido de oração, ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa. Seja alguém que vai ser como Arão, como Ur, que vai sustentar o braço desse irmão. Aleluia. Aleluia. Amém? Eu ia dar um susto em vocês. Então, o que nós podemos fazer? É ter uma atitude de quem realmente somos e parar de procrastinar. Sabe algo que é interessante? Estava falando com os irmãos lá no discipulado. Eu estou começando a incendiar meu coração para realmente começar a orar mais mesmo. E estava lá no trabalho, e
E um colega, eu vou até mandar essa ministração para ele, o Kalel. Não é o Superman não, mas é o Kalel. O nome dele é Kalel mesmo. E a gente estava conversando sobre a palavra, e ele me perguntando, e toda vez que eu ia falar, caiu uma ligação. Aí eu falava, Kalel, aí caiu outra ligação. Aí a gente ficava rindo, porque nem eu conseguia ministrar, falar a respeito da palavra de Deus para ele, e nem ele conseguia escutar. Eu falei, quer saber? Senhor Jesus, eu quero pregar a sua palavra para o Kalel. Eu quero pregar a sua palavra para o Kalel. Só que não para de cair ligação. Eu não quero que a empresa perca dinheiro, mas dá um problema nesse computador aqui, dá um problema no discador, no telefone aqui, para que eu possa pregar a sua palavra. Irmão, não foi nem 5 minutos. Eu continuei disponível lá no discador, mas parou de cair ligação para mim durante 1h30. Durante 1h30 foi ministração. Kalel ficou cheio de Deus. Foi 1h30, aí eu falei, o negócio funciona. Nós precisamos saber quem nós somos e declarar, olha, eu não quero prejudicar ninguém, mas em nome de Jesus, se é para cumprimento do propósito de Deus na minha vida, na vida da célula, na vida da igreja, eu declaro, vai haver salvação, vai haver cura, pessoas vão ser livres de todo mal. Nós somos canais de Deus nessa cidade, eu sou canal de Deus nessa cidade. Você pode colocar a mão no seu coração e falar, eu sou canal de Deus. Nós somos canais de Deus. Você tem que começar a declarar, eu sou canal de Deus. E quando começar a aparecer problemas, você começa a dar ordem. Em nome de Jesus, eu rejeito agora. Para agora. Não, se for para não prejudicar, pede ao Senhor Jesus, clama, Jesus, eu não quero prejudicar ninguém, mas se for preciso para a pregação do Evangelho, que isso acabe agora. Então o que nós precisamos entender? Posicionamento de sacerdote e de realeza. Tem uma música do Fernandinho que eu acho bem legal, que ela fala o seguinte, chorem, como é que é? Chorem, esqueci, eu não sou bom cantor. Chorem os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor, toca a trombeta em Sião, da voz de jejum e de oração. Oh. Então, você consegue entender? Que os ministros de Deus, os sacerdotes, eles têm que clamar pelo seu povo. Vou fazer uma pergunta para você. Você não precisa responder. Quantas vezes você chorou pela sua célula? Quantas vezes você chorou pelo seu líder? Para que ele tivesse mais vigor? Quantas vezes nós choramos pelo pastor? Ou você só chora quando você está enfermo? Cara, o pastor deu uma grande oportunidade para a minha família e para a célula. Estávamos cooperando com a edificação da igreja em Sobradinho. Meu irmão, cheguei na sexta-feira, eu só deitei no sofá e chorei. Por quê? Porque é gratificante, mas que pressão. E olha que eu nem fui levantado, pastor. Mas só de estar na posição, a pressão é maior. E eu comecei a imaginar, e o que o pastor sente? Ricardo, larga isso, é difícil demais. O diabo começa a falar. Você vai passar vergonha, eu vou falar algo para você. É uma pressão. Porque chegou no momento da minha liderança que eu fiquei acostumado. Tá bom, essa pressãozinha aqui eu já suporto. Já aguento, tranquilo. Já virei aquele sapo. Só fico rabbit, acostumado com a temperatura da água. Mas o pastor pegou e falou, toma aqui uma pressão maior. Fazendo o que, Ricardo? Fazendo nada, então toma aqui um negócio. Quem foi? Foi a Alice. A gente estava aqui o pastor me chamou para reunião da mídia. E a gente sentou, eu pensei que eu nem ia fazer parte, né? Mas não viu, eu estava fazendo parte. Eu estou na mídia, eu não fiz nada ainda. Eu estou só, que nem Matrix, só esquivando. Aí perguntou para a Alice, começou a fazer umas perguntas, né? E eu calado atrás. Aí Alice, e sobre os teens? Aí o pastor, então você está responsável pelos teens, já deu a função para ela. Aí eu peguei e falei, não sei se foi a Alice que falou, eu falei, a Alice perguntou, foi tu que perguntou, Alice, vai falar nada não, Ricardo? Eu falei, o que? Tu falou, já ganhou um trabalho, eu vou ficar calado. Vou ficar aqui só
na esquiva aqui. Então tá entendendo o que nós precisamos e o que nós precisamos ter? O posicionamento de quem realmente somos e parar de ficar só falando. Então, se você não tem lágrimas nos seus olhos, você vai orar pelas lágrimas. Você vai assim, eu quero orar, eu preciso interceder, eu preciso manifestar quem eu sou, preciso manifestar quem o Senhor é, não quem eu sou, porque quem eu era pior. Então eu preciso manifestar quem o Senhor é, e eu sou um canal do Senhor, e eu quero ser como Star Wars, é só passando e cortando. Amém? Então, as pessoas elas não oram simplesmente por quê? Porque elas também evitam a comunhão, porque oração também é comunhão. Fala assim, oração é comunhão. O que é que nós vemos? Nós vemos em 1 João 4,18 que diz, quando o amor lança fora o medo. E quando entendemos que quando somos amados, somos livres para orar. Então, a falta de comunhão é medo de Deus. Eu tenho medo de ser acusado, eu estou em pecado, eu sou fraco, eu sou falho. Sabe, eu não tenho essa constância. Eu queria ser mais constante. E o que você faz? Você começa a ter medo e acusação da sua debilidade. Mas o que João diz? Que o amor lança fora o medo. E quem é amor? Jesus é amor. Ele fala que de nenhuma maneira ele vai lançar fora aqueles que se achegam a ele. Você pode se achegar com confiança e com ousadia de falar assim, eu sou isso aqui. E ele fala, é isso que eu quero você, e eu vou cuidar de você. Então nós precisamos parar de ter medo da comunhão com Deus, e avançar, falei lá na célula também de Sobradinho, que chega, vamos começar a nos posicionar como homens e mulheres de Deus. Deus nos deu uma cidade, Deus tem homens e mulheres que estão estabelecidos na cidade há muito tempo. Quem tem mais de 3 anos em Planaltina? Levanta a mão bem alta assim, quem tem mais de 3 anos em Planaltina. Pode levantar mais alto se quiser. Agora, mais de 4 anos em Planaltina. Mais de 5 anos em Planaltina. Mais de 6 anos em Planaltina. Não vou continuar não, agora vou para Sobradinho. Quem tem mais de 5 anos em Sobradinho? Vocês não têm mais de 5 anos em Sobradinho, não? 3 anos. Acertei, na segunda. Então tem 3 anos. Aí vocês aí de Sobradinho. Tem quantos anos de Sobradinho? Nenhum. Você tem quantos anos, Isabela? Acho que 2. Tem mais, Isabela. Eu te conheço desde Planaltina. E olha que Planaltina eu estava há 4, 5 anos atrás. Tem mais. Paranoá. Quem tem mais de 4 anos? Paranoá, 5 anos. Então o que nós temos aqui? Nós temos sacerdotes e reis que estão nas cidades acomodados com a temperatura da água. Acomodados com a temperatura da água. Uma coisa é fato, a palavra de Deus diz que a terra, a criação anseia pela manifestação de quem? Dos filhos. Fala assim, a criação espera e anseia pela manifestação. Nossa, vocês estão muito engraçados hoje. Vocês estão entendendo? Que a criação está esperando a sua manifestação. A criação está esperando a sua manifestação, de orar e interceder, de se posicionar diante da situação e falar, chega, eu não aceito mais. Vem cá você, vamos aqui orar, vamos orar, pelo amor de Deus, vamos fazer um grupo de oração aqui. Irmãos, estou mandando pessoas para oração, ora aí, pelo amor de Deus, e você para o que você está fazendo e você ora. Está fazendo alguma coisa? Eu vou no banheiro, pega o seu celular, estava no trabalho, não, mas vou orar aqui, calma aí, quem é? Fulano, vou orar aqui por fulano. Tem que ter o mesmo coração. Sobradinho, Planaltina, Paranoá, é a mesma igreja. Então, se você mandar uma mensagem e for alguém lá do Paranoá, lá de Planaltina, lá de Sobradinho, você para o que você está fazendo e você vai orar, porque nós somos um. Então, para o que você está fazendo. Então, quando o Senhor nos chama, tem que ter uma resposta pronta. O que fala, naturalmente não queremos ter comunhão com alguém que também não tem prazer nisso. Mas se nós fugirmos e começarmos a criticarmos, vai trazer morte. Então, decida
Ou você critica e traz morte, ou você manifesta vida. Vou falar algo, o pastor Luiz falou algo bem interessante. Vou até guardar isso no meu coração. Quando você não ora, você dá legalidade ao diabo agir na sua casa. Quando você não ora, você dá legalidade ao diabo esfriar o seu coração. Quando você não ora, você dá legalidade ao diabo agir na sua cidade. Mas quando você ora, você manifesta o que está no céu sobre a sua vida. Você manifesta o que está no céu sobre a sua célula. Você manifesta o que está no céu sobre a sua família. Então é uma questão de para quem você vai dar poder, a quem você vai manifestar. Ou você vai dar legalidade ao diabo, ou você vai romper cadeias, quebrar correntes. Então é uma questão de posicionamento. Tem um outro versículo que fala que nós somos como sal da terra. Vocês já viram essa parábola? Não, acho que nem uma parábola, né? Realmente Jesus fala, olha, nós somos como sal da terra, e se o sal for insípido, caindo na terra, ele perde o sabor e não serve para mais nada. Mas, alguém já viu sal na terra? Nós somos sal na terra. Eu já falei sobre isso. O sal na terra seria o quê? É que os judeus não podiam se contaminar. E o que eles faziam quando eles iam fazer necessidade? Eles tinham uma bolsinha de sal e uma madeirinha que eles cavavam um buraco na terra e defecavam nesse buraco e jogavam sal sobre a bosta, excremento. Eles jogavam sal. Para quê? Para que não haja proliferação. De quê? De bactérias, de fungos. Por quê? Porque eles não queriam se contaminar. Você é o sal. E você vai aonde? Na terra. A terra é esse mundo. Quando vocês pensaram que vocês iam na bosta, né? Você é o sal e você está na terra. Para quê? Para não deixar que prolifere o pecado. Para que não prolifere perdição, mas que haja o quê? Cura, salvação. Não é que o mundo vai ser perfeito. Não. O mundo só vai ser perfeito quando Jesus voltar. Mas quando você se posiciona como sal na terra, você está fazendo o quê? Impedindo que haja proliferação de pecado, manifestação de atitudes ruins, de coisas ruins sobre a sua vida, sobre a igreja. Amém? Fala assim, eu sou o sal da terra. Amém. Então, a falta de oração, portanto, é o resultado de pouco conhecimento do Pai. Deleitar-se em perverso no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo. Em Jó 27:10 diz, precisamos rejeitar todo pensamento perverso do Senhor, como se Deus estivesse sempre te acusando, como se Deus estivesse sempre te condenando. Conversando com esse meu amigo Kalel, ele perguntou, e por que há tanta maldade? Por que Deus permite tanta maldade? Deus não permite maldade. Mas a consequência da maldade é a escolha de quem? Do homem. A consequência de coisas ruins é consequência de quem? Das escolhas de quem? Do homem. Se o seu coração está frio, a consequência do seu coração frio é consequência de quê? De você não esquentar ele, de você não buscar aquilo que vai alimentar o seu coração. Então, se você está frio, porque a escolha é sua. Porque é você que determina se você é quente ou se você é frio. Você lembra da palavra de Laodiceia? Quando Jesus fala para a igreja de Laodiceia, nem é frio, nem é quente, mas é morno. E lá na frente ele continua, eu falo para você comprar ouro de mim, colírio de mim, vestes de mim. É você que decide. Não é Deus que vai mandar um anjo e o anjo vai incendiar você. A decisão de ser cheio do Espírito é sua. A decisão é sua. É você que tem que tomar uma posição. Falar algo para você, Deus só vai agir na sua vida se você permitir. Então tudo aqui nessa terra, tudo que nós precisamos nessa terra depende de quem? De nós. Porque Deus já nos deu todas as coisas no céu. Não é isso que ele fala? Todas as coisas já nos foram dadas. Todas as coisas já não foram dadas. Então, legalidade, Deus já nos deu poder. Então eu preciso me posicionar
Eu preciso mudar as atitudes do meu coração. Se o irmão falar, irmão, seja mais ousado, seja ousado. Mude o posicionamento, pisa firme, fala. Amém? Em Salmos 14:4 fala o seguinte: vemos que aqueles que não conhecem o Senhor também não oram, né? Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão. Eles não invocam o Senhor, está em Salmos 14:4. Aqueles que não conhecem o Senhor não oram. E como é que nós conhecemos o Senhor? Oração. Oração, o que significa oração? O quê? Falar com Deus, conversar. Você lembra de uma passagem que Jesus fala que chegaram diante dele, naqueles últimos dias, pessoas falando, Senhor, eu fiz milagres, fiz maravilhas em teu nome. O que o Senhor vai falar? Aparta de mim, porque eu não te... E esse conhecer aqui, é um conhecer, no original grego, de intimidade, de relacionamento, o mesmo relacionamento que um homem tem com a sua mulher no quarto. É intimidade pessoal. Ah, sabe aqueles segredinhos que você conta só para sua mulher? Homem, né? Quem é mulher, é mulher. Sabe aquele segredinho que você conta só para o seu marido? Quem é solteiro não sabe. Vai saber depois. Você está entendendo? Quem é casado aqui, dá um glória a Deus. Achei fraco, hein? Dá um glória a Deus mais forte, mano, para dar testemunho que é verdade, que é bom. Tá entendendo? Então, quando o Senhor fala assim, aparta-te de mim que eu não te conheço, esse conhecer aqui é o mesmo conhecer de intimidade relacional de um homem e uma mulher no quarto. Já que você, no quarto com Deus, o que você faz no quarto com Deus? Ora. No quarto com Deus você ora. Se você não entra no seu quarto para orar, para interceder, para dar ordem, não há relacionamento. Se não há relacionamento, não há como você conhecer o que está no coração de Deus. E se você não conhece o que está no coração de Deus, tão pouco você vai conhecer qual é a vontade de Deus para você. E você vai viver de religião em religião, doutrina em doutrina. Uma hora o vento sopra para cá, uma hora o vento sopra para cá. Uma hora você dá um glória a Deus e fala, eu estou sentindo de Deus que é aqui que eu vou ficar. Daqui a pouco você muda, vou ficar nessa aqui, que essa aqui que é boa. Você não tem raiz, você não conhece a vontade de Deus para a sua vida. Você precisa conhecer a vontade de Deus para a sua vida orando. As pessoas também vão conhecer a vontade de Deus para a vida delas quando também nós orarmos. Por quê? Porque nós vamos manifestar que Deus é bom. E elas vão conhecer, nossa, que Deus bom. Vai ter verdade quando a gente fala. Uma das coisas que nós precisamos ter é verdade no falar. E o que é verdade no falar? É porque eu pratico aquilo que eu falo. Porque o discurso é bonito, mas a prática em si não promove aquilo que eu falo. Então que seja hoje a praticar. Então não se esconda da presença de Deus, né? As pessoas sempre perguntam, por qual é a causa da falta de oração? Qual é a falta? Qual é a causa da falta de oração? Poderíamos apontar muitas, mas o que de fato faz com que nós tenhamos uma falta de oração é o que aconteceu no Éden, pecado. Adão pecou, sentiu acusado, se escondeu atrás dos arbustos. Deus sempre tinha relacionamento com ele na virada do dia. E quando Adão pecou, Deus estava lá, como sempre estava. Mas aonde estava Adão? Adão não estava lá. Adão estava com medo. Por quê? Porque a palavra que Deus tinha falado, se você comer, certamente morrerá. E ele ficou com medo de Deus matar ele. E nessa cena aqui eu imaginei o Homer Simpson estrangulando o Bart. Você comeu fruto proibido. E ele tinha essa imagem que Deus ia matar ele, porque ele tinha conhecimento agora do seu pecado, que ele estava nu. E aí ele se escondeu. Deus estava lá. Deus está no seu quarto. Deus, quando você chegar na sua casa, deitar na sua cama, você pode ter certeza que Deus vai estar lá. E quando você sair daí, Deus também está aqui. Deus vai estar em todo lugar, mas principalmente no seu quarto, esperando um momento de intimidade. Ele não vai te matar. Deus não está atrás da porta esperando você chegar. Agora ele vem. Não. Ele está lá te esperando, de braços abertos.
Então Deus vinha ter comunhão com Adão o tempo todo. Em 1 João 4,18 diz que o amor lança fora o medo, mas quando entendemos que somos amados, então nós somos livres para orar. Amém? Então há um lugar onde o inimigo não nos vê. Abra lá em Jó 28, 7 ao 11. Jó 28, do 7 ao 11. Amém. Jó 28, do 7 ao 11 diz o seguinte: essa vereda a ave de rapina a ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo, e revolve os montes desde as suas raízes. Abre os canais nas pedras, e os seus olhos veem tudo o que há de precioso. Tapa os veios da água, e nem uma gota sai deles, e traz luz o que estava escondido. Existe um lugar que nenhum demônio conhece. Por isso que o texto diz que a ave de rapina a ignora, porque lá, lembra de Mateus, que as aves que comiam a semente são os demônios, que vêm comer a palavra que é lançada sobre o seu coração. Então, as aves aqui apontam para demônios. Então, há um lugar onde espíritos malignos não podem contemplar. Há um lugar onde os espíritos malignos não têm acesso. E é a presença de Deus em oração. Quando você ora, você pode pensar, mas se eu falar, o diabo vai me escutar? Se eu for para o meu quarto orar, o diabo vai me escutar? Ele vai ficar assim, então quer dizer que você está orando pelo irmão, então vá lá, pegue ele na esquina. Não, quando você está em oração, o diabo não tem acesso. É um lugar de intimidade, é um lugar de relacionamento. Você quer saber algo interessante? Quando é que foi que o diabo soube que Jesus era o Filho de Deus? Quando Deus disse, este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Foi quando Deus declarou quem era Jesus. Até então, Jesus andava 30 anos com os humanos, com os homens, e o diabo não sabia quem era o Filho de Deus. Por quê? Porque Jesus estava escondido em aonde? Em oração. Então, quando você está em oração, você está escondido no Altíssimo. O diabo não pode te tocar. Não quer dizer que ele vai te tocar depois, mas ele não tem poder para escutar, ele não tem poder para afligir, sabe? Seu lugar de intimidade é um lugar de onde você é guardado, onde é só você e Deus, é o secreto, é o santo dos santos. Então o lugar onde você ora é um lugar de descanso, de paz, onde Deus vai escutar as suas orações e as orações vão ser respondidas. Quem já viu o quarto de oração, né? Quarto de guerra. A mulher, ela fez do closet dela o quê? Seu quarto de guerra. Intercedendo por quem? Pelo seu marido e pela sua família. E aquilo lá é uma verdade, uma pura verdade, que alguém que ora, tem o seu lugar secreto, tem orações respondidas. Nós precisamos de lugares secretos, e na verdade só precisamos de um lugar secreto, e esse lugar é o Senhor Jesus, em oração. Então, quando o Senhor Jesus mostra as coisas grandes, ocultas, quando invocamos, quando clamamos a Ele, é onde Ele revela a sua vontade para nós. Sabe, águas fluem desse lugar secreto. Você tem conhecimento da vontade de Deus sobre a sua vida. Você tem conhecimento da vontade de Deus sobre a sua casa. Revelação de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Então o lugar secreto vai trazer vida para você. Sabe, o manancial, as folhas nunca murcham, dão fruto no tempo oportuno, sempre no tempo. No lugar secreto, águas vivas vão fluir. Você quer ver alguém morrer, passar por aflição, é alguém que não ora. Oração é diferente de lamúria. Fala assim, oração é diferente de lamúria. O que é lamúria? O lamúria é ficar sempre, ai, tadinho de mim, coitadinho, nunca acontece. Tu viu fulano? Ele conseguiu, eu não consigo. Ai, Jesus, tu não me vê? Isso é lamúria. Você quer realidade na sua vida? Começa a ver que Deus ama você. E começa a trazer o que Deus manifestou, as suas promessas que já estão estabelecidas para nós trazermos para a terra. Tem uma posição diferente agora.
Tem uma posição diferente quando você vier para o culto. Quando você vier para o culto, quando você for orar e você for abrir sua boca, qual vai ser a sua posição? Ah, Senhor Jesus, lembra do fulano, ciclano. Não, calma aí, Senhor Jesus, o Senhor me deu. O Senhor disse que eu sou salvo e a minha casa será salva. Há uma promessa sobre a minha família. Eu declaro que há salvação sobre a minha casa. Eu declaro vida sobre mim. Eu declaro que os propósitos do Senhor se cumprirão na minha vida. Eu declaro que eu sou Pai cheio do Espírito Santo. Há um fluir. A vida do Senhor, meu coração é incendiado para cumprimento do propósito. Amém? Sua posição muda. Então tenha intensidade quando você for orar. Tenha poder, ousadia quando você for orar. Viva aquilo que você é de fato. Aleluia. Então tudo é possível para aquele que crê e ora. Vou falar algo para você. Quem vai reinar com Cristo? Quem é que vai reinar com Cristo? Para reinar com Cristo, precisa ter uma chave, que é a oração. O arrebatamento também. O arrebatamento também. Jesus disse que ninguém sabe o dia e a hora a não ser o Pai. Mas vigiai e orai. Então, um ponto para que você seja arrebatado é você estar o quê? Vigiando e orando. Se você não ora, você vai estar disperso. Vai estar como as virgens que são imprudentes. As pessoas pensam que elas são sábias, mas elas são sábias ao seu próprio entendimento. Elas não se submetem à palavra, elas não creem, falam assim, o que eu creio é suficiente. Mas quem foi que falou que era para vigiar e orar? Fui eu? Foi Jesus que disse. Se Jesus disse não é suficiente para você, eu não sei mais o que é suficiente. Jesus disse vigiai e orai. Seja intenso na oração. Jesus disse quando ele também foi ao monte, vocês não conseguem nem orar nem uma hora. Uma hora de oração, vocês não conseguem nem orar. Então, depende de você, não é de mim não. Depende do desejo do seu coração. Quer saber algo que é interessante, que é uma verdade tremenda? Você só ora por aquilo que você crê. E você só ora por aquilo que você realmente quer. Como eu falei no começo. Se você está enfermo, você ora. Você até pede oração. Não é verdade? Porque você crê. E você precisa muito. Mas quando você não crê e não te interessa, você nem ora. É apático, indiferente. Isso tem que mudar no nosso meio. Intensidade. Radicais livres. Já muda, já fala né? Radical. E livre ainda. Livre das amarras da preguiça, livre das amarras da condenação, sabe, do conhecimento próprio, da autossuficiência, radical no Senhor, para cumprimento da palavra do Senhor. Então o que é que nós precisamos? Nós precisamos de duas coisas, palavra e oração. Esse é o nosso clamor hoje. Queremos o quê? Aprender a orar para obter o quê? Resultados. Queremos orar efetivamente. A oração vai gerar vida em você, para transbordar vida em você, para inundar todas as coisas ao seu redor. Pense um pouco no que Deus tem feito em sua vida hoje, e porque alguém também está orando, pedindo para que alguém vá lá pregar a palavra. Tem alguém que precisa de salvação. Quer saber algo interessante que realmente é um fato? Alguém orou para que você esteja aqui hoje. Alguém orou para que você estivesse aqui hoje. E tem alguém que precisa estar aqui hoje que você precisa orar. Então, quem é que Deus tem colocado ao seu coração para orar? Eu desafio os irmãos. Manda lá no grupo da igreja os alvos que vocês têm de pessoas que vocês querem ganhar. E a igreja vai orar. E quando você mandar, você para. Quando você mandar, você para o que você está fazendo e você que recebeu a mensagem, ora pelo aquele irmão para que haja salvação. Seja como Ur e como Arão, sustenta a mão do seu irmão para que haja vitória sobre a cidade, na sua célula. Vocês vão fazer isso? Vocês vão mandar as mensagens de quem vocês querem ganhar e nós vamos orar como igreja? Nós também temos alvos, eu mandei os alvos, o pastor fez os alvos da igreja, está lá na igreja, está lá
no WhatsApp da igreja. Tem aproximadamente 15 alvos lá. 300 vidas, 7 células, 70 jovens, 70 adultos, kits, prédio na frente, líderes que geram líderes. Tem alvos lá. Que seja esse também os seus alvos. Amém? Segura. Amém? Os jovens, né, a palavra diz o seguinte em Isaías, para a gente finalizar. Fique de pé onde você está. Fala o seguinte em Isaías 40, versículo 30 ao 31. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Sabe, esperar no Senhor significa esperar em oração. Fala assim, esperar no Senhor é esperar em oração. E quando eu oro, há a manifestação dos meus pedidos ao Senhor. Então, quando ele fala aqui que nós subimos como asas, como águias, vocês já viram aqueles urubus, aquelas águias que ficam rodeando? Aparentemente é porque tem um bicho morto ali, né? Mas não, tem uma corrente de ar quente. E elas, como têm envergadura grande, elas não conseguem bater as suas asas, elas não batem as suas asas, elas aproveitam o ar quente para pegar o quê? Pegar voo mais altos. E esse vento aqui é o Espírito Santo. O vento sopra sobre você. A questão é, você é sensível ao Espírito para voar mais alto? Ou você quer ficar só nas correntes baixas e não conhecer as alturas do Senhor? Sabe, você tem que estender as suas asas. Sabe, fechar os seus olhos, estender as suas asas e falar, Senhor Jesus, eu quero seguir a direção do Espírito. E você se deixar ser guiado. Sabe, águas profundas. É mergulhar em águas profundas para que essas águas profundas levem você. Então, quando oramos, nós nos posicionamos para sermos levados pelo vento do Espírito. Quem anseia ser levado pelo vento do Espírito? Feche seus olhos. Coloca a mão no seu coração e você vai começar a orar com ousadia. Fala, Senhor Jesus, nós queremos ser levados pelo seu vento. Senhor Jesus, nós queremos, seja mais ousado no falar. Nós queremos ser ousados também no falar. Começa a pedir para Deus trazer ousadia no seu falar. Não seja como sussurros, mas seja ousado no falar. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus, nós queremos ser ousados. Eu declaro sobre a vida da igreja ousadia no orar. Eu declaro sobre a vida da igreja fontes de águas vivas. Eu declaro palavras, Pai, que penetrarão no seu coração e romperão cadeias, romperão, Pai, muralhas, em nome de Jesus. Eu declaro vida sobre a vida da igreja, a vida do Senhor. Eu declaro a glória do Senhor sobre a vida da igreja. Eu declaro um coração incendiado. Eu declaro um coração cheio do Espírito. Eu declaro um coração cheio da graça de Deus. Eu declaro uma mente sã, uma mente que tem revelação da verdade. Aleluia, aleluia. Começa a orar, começa a orar. Aleluia. Aleluia. Declare. Toda a terra adora
Levante suas mãos, declare. Nós cantamos ao Senhor. Grande é o Senhor. Aleluia, toda a terra, toda a terra. Toda a terra adora a ti, com coração eu cantarei. Grande é o Senhor. Aleluia, aleluia. Toda a terra adora a ti, com coração eu cantarei. Aleluia. Toda a terra adora a ti, com coração eu cantarei. O Senhor é grande sobre a nossa casa. O Senhor é grande. O Senhor é poderoso. O Senhor é justo. O Senhor é fiel. Em nossos pulmões te damos louvor, és o ar. Em nossos pulmões te damos louvor, somente a ti. Ajunta com seu irmão para nós finalizarmos. Se junta com seu irmão, pode dar a mão sobre ela, pode ajuntar, pode dar a mão, colocar as suas mãos sobre ele. Pode colocar suas mãos sobre ele. E nós vamos começar a orar. Para nós finalizarmos. Você vai declarar que esse irmão vai ser cheio do Espírito Santo na sua célula. Você vai declarar que esse irmão vai ser cheio do Espírito Santo na sua casa. Que esse irmão vai manifestar e vai tomar posse daquilo que está no céu. E vai manifestar aqui na terra. Você vai declarar que ele é mulher de Deus, que ele é homem de Deus. Aleluia. Comece a orar. Comece a orar sobre... Começa a orar, começa a orar. Começa a orar, declare sobre ela. Eu declaro vida de Deus. Eu declaro unção de Deus. Eu declaro glória de Deus. Cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Você é mulher de Deus. Você é homem de Deus. Você é cheio do Espírito Santo. Você vai manifestar as coisas de Deus na sua cidade. Você vai manifestar as obras de Deus na sua célula. Ao abrir a sua boca, eu declaro que fluirá rios de águas vivas. Aleluia, fluirá rios de águas vivas no seu coração. Eu declaro em nome de Jesus, cheios de Deus, cheios do Espírito, cheios do Espírito, cheios do Espírito. Aleluia, 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 cheios do Espírito. Aleluia, 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 cheio do Espírito. Homem de Deus, mulher de Deus. Aleluia. 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 Começa a glorificar. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Começa a dar glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Cheio. Aleluia. Pai, coloque, estenda as suas mãos. Pai, eu abençoo a vida da igreja. Eu declaro, Pai, que manifestarão as obras de Deus no seu tempo. Sobre a vida da igreja. Sobre a vida da célula. Na sua casa. Sobre a sua família. Eu declaro que você terá intimidade tão profunda de Deus. Um relacionamento tão intenso com Deus. Que obras grandes e maravilhosas acontecerão sobre a sua vida. Aleluia, seja cheio de Deus. Receba unção, poder de Deus. Aleluia, vai em paz. Abraça o seu irmão e vamos orar. E tem a oração. Nós vamos orar pelo Isaac, sobrinho do Eduardo, que está internado. Amém. Pai, nós declaramos sobre a vida. Declare com ousadia, estenda suas mãos. Estenda suas mãos e começa a declarar com ousadia. Pai, nós declaramos sobre o Isaac a cura do Senhor. Declara a cura do Senhor. Todo principado, espírito de morte, espírito de doença, sai agora. Sai agora. Usa sua realeza. Sai agora. Solta. Eu declaro, Pai, que ele é curado. Eu declaro estabelecida a sua saúde.
Em nome de Jesus. Aleluia. Nós tomamos posse da vitória. Aleluia. Aleluia. E quem nós temos aniversariantes, a Bianca, o William e a Luísa. Quem está aqui? O William está aqui, a Bianca está aqui e a Luísa está aqui. Vem aqui, vamos orar por vocês. Vocês podem vir aqui na frente para a gente orar por vocês? Bianca. A Bianca está aqui? Tá. Amém? Os seus líderes podem vir aqui estender as suas mãos sobre elas. E os irmãos podem também orar, pode colocar as suas mãos. Amém? Pode orar por ela, pode orar por eles. Eu sou o líder do William. Aleluia. Aleluia. Pai, nós abençoamos a vida do William, da Bianca, da Luísa. Declaramos, Pai, que eles são prósperos, cheios de Deus, cheios da graça de Deus. Declaramos, Pai, uma unção fresca sobre a sua casa, uma unção, Pai, a maturidade do Espírito. Abençoamos a vida da Bianca, declaramos que ela é cheia da graça de Deus, cheia do favor de Deus. Declaramos em nome de Jesus sobre a vida da Luísa, declaramos, Pai, a maturidade, a ousadia no falar, declaramos a unção fresca sobre a vida desses irmãos para esse tempo, e declaramos em nome de Jesus, que a glória do Senhor se manifestará sobre eles, em nome de Jesus. E o parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida. Aleluia. O pastor também está gripado. Eu não sei se a Jaque também está. Estenda suas mãos para lá. O pastor deve estar assistindo, então ele está bem aqui. O pastor está aqui. Não vamos estender para lá. O pastor está lá. Pai, nós abençoamos a vida do pastor Elza.